Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sul aqui na nossa Rede TV. Não é hora? Daqui a pouquinho o Thiago Rocha, Vladimir Alves, Felipe Campos aqui com a gente. Todos nós fazendo a roda da fofoca, tá? Mas antes a gente vai começar com a nossa primeira página, porque é um assunto que está dando muito o que falar e eu particularmente acho um absurdo, não é? Mas está aqui na coluna Retratos da Vida do Leonardo Ferreira, do jornal O Extra, que o Radamés, o ex da Viviane Araújo, está exigindo pensão, para vocês terem uma ideia. E eu acho tudo isso muito, olha, inqualificável. Um relacionamento nem sempre acaba quando termina. Que o diga Viviane Araújo e Radamés Martins. Mesmo sem se falar, o ex-casal está em pé de guerra após a separação anunciada pela atriz em setembro. Principal motivo: dinheiro. O jogador exige 500 mil de Viviane, R$500 mil, e mais, que a ex pague também o seu aluguel na cidade mineira de Varginha, onde o Radamés mora atualmente. Ele atua num time local. Radamés Martins alega ter direito ao montante por causa do apartamento que eles dividiam no Recreio. Mas só que tem esse detalhe, gente, não foi ele quem comprou o apartamento, foi a Viviane, mas ela acabou botando o apartamento no nome do pai do jogador. Por isso ele se acha herdeiro, vamos dizer assim, né? Para que Viviane possa continuar vivendo lá, Radamés exige o pagamento do que ele considera ser a sua parte no valor da cobertura. Nas últimas semanas, o jogador, que acaba de trocar de celular, só se comunica com Viviane através da assessoria da atriz. Ele está aprontando com ela. É uma ingratidão porque ela sempre ajudou, inclusive a família dele entrega uma amiga próxima, né? Então tá aqui. E fala também que a Vivi já tem um novo namorado, onde vocês estavam já sabendo disso, é o Kainan Ferraz. Ele tem acompanhado a Viviane nos ensaios lá do Salgueiro, mas eles não vivem juntos, como chegou aí a ser ventilado. Olha, essa história de pensão é uma coisa muito complicada, né? Eu acho que se um casal construiu alguma coisa juntos, vá lá, né? Vão ver, metade para cada um, vende, racha, ou um fica com uma coisa, o outro fica com a outra. Dá para fazer de uma forma bem civilizada e bem tranquila. Agora, nesse caso aqui, eu acho que realmente que é moleza senta no pudim, como a gente dizia quando era criança, né? Faça-me o favor. Porque existe uma coisa que se chama moral. Você não sabe, tá na cara que moralmente o apartamento é dela. Não faz mal se ela colocou no nome do pai dele, não é? É dela, foi ela quem comprou. No caso deles terem se separado, é dela. Agora, ele quer metade disso e ele ainda quer que ela pague o aluguel dele lá em Varginha. Vergonha, né, gente? Vexame. Isso daí realmente, no meu entender, não passa de uma exploração. Onde é que já se viu uma coisa dessa? Se ela comprou, se ela pagou, ela apenas colocou no nome do pai dele. Ah, tá, vai, ficou no nome do meu pai, então eu quero uma porcentagem. Pode-se até estudar isso. Agora, R$500 mil, um apartamento que foi comprado por ela, querer que a ex pague o aluguel do apartamento dele em Varginha. O cara trabalha para quê, então? Não se banca? Não custeia as próprias despesas? Vai viver às custas da ex agora? Isso não é uma coisa que seja classificada, são os direitos dele. Não, isso daí para mim já é abuso realmente, né? Já é exploração, já vai virando uma exploração. Onde é que já se viu esse tipo de coisa? Aliás, todo mundo que conhece a Viviane, os amigos mais chegados, também estão indignados com esse tipo de coisa. A gente viu uma coisa parecida, não tanto assim nesse sentido, mas a história do Jonathan Costa, né, na separação com a Antônia Fontinelli, dizer que ela é rica porque ela ia receber a herança do Marcos Paulo, ela não precisava da pensão dele, ou precisava só daquela pensão que ele se dispunha a pagar. Só que o filho é dele, não é do Marcos Paulo, ele tinha obrigação de sustentar o filho. Então, esse tipo de coisa, de desvirtuamento daquilo que é de direito, não é de direito, de um casal no momento da separação, é que deixa a gente até com vergonha e fala como é que tem pessoas que têm coragem, não é, de partir para um lado desse, da partilha financeira, acabar virando realmente um abuso, uma exploração, uma coisa sem nenhum pudor, porque me desculpe, o que ele não está tendo aí é pudor.
em relação a essa história. Foi fruto do trabalho dela, ela foi lá, comprou, sabe Deus por que ela colocou no nome do pai, mas se o cara tem um mínimo de orgulho, não é? De amor próprio, no momento da separação é teu, leva, fica com você, foi você que pagou. Eu acho que isso é nítido, é claro como água. E como é que ele pega e parte para um outro lado dessa história? E se não bastasse isso, tem que pagar meu aluguel. Ela continua morando no apartamento, que ele quer R$500 mil pelo apartamento, e ela ainda tem que pagar o aluguel dele lá. Ah, Radamés, aí é demais, né? Aí realmente para que tá feio, porque não dá para encarar isso como uma coisa civilizada e digna, porque não é. Realmente não é. A Viviane não tem se manifestado em relação a isso. Como diz a reportagem aqui, ele trocou de celular, ela trocou também, só se fala através de assessores, essa coisa toda. Provavelmente vai entrar advogado nessa história, porque ela não vai aceitar ficar de braços cruzados e ter que dar R$500 mil para ele nessa história da separação, num apartamento que foi ela quem comprou. Né? Talvez, né, se quiser, pelo nome do pai, eu volto a repetir, a gente não sabe porque ela colocou esse apartamento no nome do pai dele, aí a coisa pega, diante da justiça pode achar é do pai, então agora vai ter que pagar para ele mesmo, não se sabe. O que a gente está questionando aqui é que não é uma atitude nada digna esse tipo de coisa, né? E muito menos querer de contrapeso ainda que ela pague o aluguel dele, porque não é vida que segue, porque cada um não cuida do seu destino, ele não se sustenta, é jogador, tem um time, está trabalhando. Que coisa é essa de ficar exigindo grana de ex-mulher, né? É uma coisa que eu acho que não serve de exemplo para ninguém, principalmente para nenhum homem que fosse separar no momento, querer esse tipo de coisa. Eu volto a dizer, se é uma coisa construída, né? Se os dois fizeram uma série de coisas durante o tempo em que estiveram juntos, a partilha é muito justa, mas esse caso não parece, só se estiver faltando detalhes aí que a gente ainda não saiba. Mas em princípio, e falando em cima apenas do que consta aqui no jornal, fica meio descabido mesmo. Fica uma coisa que realmente você fala, o cara tá brincando, né? Ele não tá fazendo esse tipo de coisa com a Viviane, com a ex-mulher dele. Onde é que já se viu uma coisa dessas? Realmente não pega bem, né? As pessoas ficam achando mesmo que é uma falta de orgulho, de ser independente, de poder cuidar da própria vida e não ficar querendo aí moleza, pensão de ex-mulher agora, porque realmente é uma coisa muito degradante. E essa é a minha opinião. Eles que se entendam, vamos ver como é que essa história termina, mas em princípio eu achei vexame esse tipo de atitude de verdade, viu? E é isso que a gente tinha para falar em relação ao caso da Viviane Araújo com o Radamés. A gente já sabia que a coisa não tinha terminado muito bem, e relacionamentos, né, término nem sempre é uma coisa que termina, término não é uma coisa que seja resolvida de uma maneira muito festiva, não dá, terminou, é sempre uma situação muito delicada. Agora, partir para esse tipo de coisa, parece vingancinha barata, parece revanche de alguma coisa, né, tô me vingando, é assim, estamos separados, então eu quero isso, aquilo. Pegou mal, realmente está causando estranhamento aí em muita gente, viu? Boa tarde, Vladimir Alves. Boa tarde, Sônia Abrão, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Site bem, graças a Buchichos Deus. também? Tá bombando, as Melhor manhãs do Melhor também. Pra Você aqui na Rede TV. Maravilha. Estamos sempre falando da vida dos famosos. E geralmente bem, tá, gente? Tiago Rocha, tudo bom, tudo querido? Bem, Sônia Abrão, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Estranha essa história, né? Não é esquisito? E essa história veio me lembrar, não sei se vocês lembram também, da história do Reinaldo Gianecchini, num apartamento que ele tinha também. Com um amigo, Com né? um amigo, passou no nome do amigo. A gente não sabe... Por que passa pro nome, né? É muito louco isso. Conquistar uma casa, conquistar um imóvel é motivo de muito orgulho e a gente sabe o quão é uma difícil batalha, né? Então, melhor do que qualquer outra pessoa é estar no nome da gente. O Reinaldo Gianecchini passou por esse mal bocado. A gente imaginava que nenhum outro artista seguiria esse exemplo duvidoso que ele teve. E aí a Viviane Araújo compra uma bela cobertura e coloca no nome
do sogro, pai do Radamés. Aí ele se sente herdeiro e dono do apartamento também. E também não vamos misturar as coisas. Razão a gente dá para quem tem, não para quem a gente gosta. Exatamente. Se foi a Viviane e ela com certeza vai conseguir provar que aquele dinheiro do apartamento saiu Foi das dela. contas dela, não tem mais nem por que titubear que vai ser do Radamés essa história. Não dá para porque assim... Vai ser dele? Não dá para... Pode ser dele. Porque se ela provar mostrar todos os comprovantes, olha, tá aqui 100 mil veio dessa conta, 200 mil veio dessa outra que conta. ela que pagou, na verdade, né? Agora, o fato de estar no nome de uma outra pessoa complica. É que complica a situação e deixa tudo mais complicado, porque assim, chega na justiça, não, tá no meu nome. Legalmente é dele, né? Legalmente. Agora, não sei por que eles fazem isso, porque, não estou falando que é o caso, mas a gente sabe de alguns artistas que fazem, costumam usar dessa prática. Coloca alguma coisa no nome de alguém por conta de receita, por conta de declaração, patrimônio, toda aquela história. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Para comprar um apartamento, tem dinheiro para declarar e pagar os tributos. Não sei por que a pessoa faz isso. Né? Exatamente, é muito estranho. Mas assim, com pouco dinheiro dela. Se bobear, tá no nome do pai dele, de repente só ele e o pai ficam com o apartamento. Pois é. Né? É muito doido. Ele ainda está exigindo a metade, está exigindo R$500 mil de uma coisa que foi ela que adquiriu. E pagar o aluguel dele, então lá em Varginha. Ele não está numa fase boa, acho que ele está jogando no Boa, lá em Minas Gerais. E assim, é um time pequeno, né? Então ele não tem mais aqueles vencimentos que tinha anteriormente. Não tem nada a ver, não tem que sustentar marmanjo. Acabou o relacionamento. Eu estava até pensando hoje, se a Anitta fez aquele acordo justamente para evitar esse tipo de contratempo. Com certeza. Sei nem do que para não se aborrecer. Tá. Você não acredita que ela casou? Não. Casou até com o pajé. Diz que o pajé celebrou a Essa cerimônia. história da separação de bens é a melhor coisa. Eu acho. Já fica tudo preto no branco, é verdade. Começa. Não quer mais? Vai lá, termina. Não tem que dividir nada, não tem que causar esse transtorno. Pedir 500 mil pelo imóvel. Pedir, vai na justiça, alguma coisa deve ter que comprove que foi o dinheiro dela, a gente sabe muito bem, até porque ela vem aí de muitas fases boas na carreira. Mas ela vai perder muito dinheiro com essa história, porque advogado não é um negócio barato. É verdade. E essa causa não vai ser fácil de ser resolvida na primeira instância, por exemplo, duvido. Vai ter que ir para um acordo. Então, além dela ter o apartamento, ela vai ter que pagar o advogado. Além de pagar o advogado, vai ter que fazer um acerto por aí. Porque senão vai continuar no nome dele. Se tivesse no nome dela, teria evitado tudo isso. É verdade. Olha, situação complicada, viu, gente? Por isso que esse negócio de botar no nome do outro, então você tá dando mesmo. Aí é uma outra história, né? Agora bota no nome do sogro, aí quando separa do filho... Mas e pedir aluguel, para ela pagar o aluguel dele agora? Porque ela tá morando no apartamento. Aí tem que pagar o aluguel. Aí tem que pagar o aluguel eu não posso dele morar lá. aí, Ou senão tem que pagar aluguel para ele. Porque se ele está em Minas, o apartamento é no Rio. Mas é assim, tá morando lá, ela teria que pagar um Pede aluguel. Pro clube. Porque não é. Não tem filho barbado? Gente, eu acho um absurdo. É sustentar marmanjo, realmente. Vocês acho que não acham realmente que isso nada tem a ver. um pinguinho de vingança? Sim, tá falando Por conta aqui. do namorado novo do Kainan? Eu acho que é só uma... você me trocou por um mais novinho? Então peraí, sai que é sua. Tem alguma coisa aí nessa história, porque não é normal. Justamente, normal. Ela começou negando o namoro. Ele fala pra todo mundo que estão namorando. Ela negou até onde pôde. Agora aí ela já posou assumiu, ao lado, né? Já tá levando ele pros ensaios, aquela deve coisa, direito dela, tá livre, desimpedida. Já casa com esse também, com o negócio, como é que é? Não, já casa com separação de bens, né? Deixa as coisas bem claras, porque senão, olha, dá nisso. E eu acho vergonhoso, sinceramente. Porque não adianta, gente. Razão é pra quem tem, não é pra quem a gente gosta. Nessa história, se foi ela que pagou, se ela que consegue comprovar, a gente não tem muito o que discutir. Não tem. Porque é dela. Exatamente. O que a gente esperava é que ele tivesse, né, a lucidez, a hombridade de nem questionar esse tipo de coisa. O apartamento é dela e pronto. E sai da sombra dela, né? Sai da sombra. E larga do pé. pra jogar uma partida também, tá tudo certo. O mata-mata, se for, né?